dos montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Graça e paz. Como pastor e em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana de Piraí do Sul, queremos deixar neste momento uma palavra da parte de Deus ao coração de todos. Haja visto, estamos vivendo dias de tanta ansiedade, medo, preocupação. Tantas coisas nós temos ouvido através da mídia e que realmente tem trazido insegurança aos corações. Mas como pastor, e eu gostaria de deixar ao coração de todos uma palavra da parte de Deus. Palavra esta que se encontra no livro de Salmos, Salmo 112, versículo 1 e versículo 7, que diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, se compraz nos seus mandamentos, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Como nós bem vemos, esse salmo, ele descreve a respeito do homem que confia em Deus. Esse salmo descreve também algumas características do homem que teme ao Senhor e que se compraz nos mandamentos de Deus. E dentre as características que neles encontramos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o verso de número 7, que este homem, a mulher, aquele que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, não se atemoriza de más notícias. Antes o seu coração é firme, confiante no Senhor. Certamente isto vem neste momento e nesta ocasião, nesses dias em que nós estamos vivendo, de certa forma, fazer com que nós repensemos e pensemos a nossa vida como cristão. E também, por que não dizer, como está a nossa fé em Cristo Jesus. Logicamente que a palavra de Deus, ela é oportuna nesta ocasião, diante desse cenário que nós estamos vivendo, de preocupações, de inseguranças, de temores. Por isso, amados, nesta hora eu gostaria de compartilhar da parte de Deus ao coração de todos, contrapondo as má notícias que nós estamos ouvindo dia após dia. Eu gostaria então de compartilhar 3 notícias da palavra de Deus ao seu coração. E a primeira boa notícia, para que o seu coração esteja firme, confiando em Deus, está no versículo 1 do Salmo 99, que diz que reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Interessante é, amados, a frase reina o Senhor. Esta frase ela é encontrada em diversos livros da Bíblia. Especialmente em Salmos, por recorrentes vezes ela aparece dizendo que o Senhor reina. Certamente, então, isto é oportuno nesta ocasião, porque é uma boa notícia. Embora os homens tenham perdido o controle de tudo, e de modo especial acerca desta doença, deste vírus que está aí abalando as nações, o texto diz que o Senhor reina acima de todas as nações. E também o texto diz que Deus, ele é o rei. Certamente, quando o salmista escreveu o Salmo 99, versículo 1, ele estava aqui usando uma metáfora para expressar a onipotência e o controle soberano que Deus tem sobre o mundo, sobre o universo. Então, amados, diante desta situação, deste momento que nós estamos vivenciando, quão oportuno é lembrarmos que a história ainda está
no controle do Senhor, do Deus soberano, o Criador dos céus e da terra. Então, esta é a primeira palavra que eu quero deixar ao seu coração. A primeira boa notícia é que o Senhor está no controle de tudo. Ele está porque Ele é soberano. Ele está porque Ele é o Deus onipotente. O Deus que tem o controle de tudo e de todos em suas mãos. Certamente esta é uma palavra para trazer paz ao nosso coração, para trazer alento às nossas almas. Mas também eu gostaria de, nesta hora, deixar ao seu coração, através dessa mensagem, no Salmo 42, versículo 2, quando Jó diz as seguintes palavras: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Interessante que uma outra versão diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Se é uma coisa que nós cremos como igreja reformada, são nos símbolos de fé de Westminster. Nós cremos no Confissão de Fé, nós cremos no Catecismo Maior, no Breve Catecismo, e dentro desses símbolos da fé, nós cremos nos decretos de Deus, decretos eternos de Deus. Talvez você que está ouvindo essa mensagem esteja pensando: o que são os decretos de Deus? Conforme o Catecismo Maior, a pergunta de número 12 se refere a isso. O que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho de sua vontade, pelas quais, desde toda a eternidade, Ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Tudo está no controle de Deus. E também os propósitos soberanos de Deus estão sendo cumpridos. Quando falamos sobre os decretos de Deus, estamos nos referindo então a tudo aquilo que Deus já desde o início tem determinado. Ou de certa forma Deus já tem decretado. Poderíamos dizer, logicamente, que Deus é soberano e Deus não foi pego de surpresa. Certamente os planos de muitos foram frustrados. Certamente nenhum ser humano poderia imaginar que, de repente, ao início de um novo ano, o mundo seria surpreendido e, de certa forma, o mundo pararia devido a um vírus que não sabemos muito a respeito dele, mas que realmente tem colocado temor ao coração de todos. Mas, como tenho dito, Deus tem os seus planos. Ele sabe todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E certamente, ainda que os planos de Deus sejam incompreensíveis a nós, eles são cumpridos. Sendo assim, também eu gostaria de deixar nessa breve mensagem ao coração de todos um terceiro texto da palavra de Deus, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, quando no verso de número 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte.
Assim sendo, eu quero deixar essa terceira boa notícia ao coração de todos. A primeira delas é que Deus está no controle. Ele reina sobre as nações. A segunda é que os planos de Deus, eles não são frustrados. Nada foge à soberania de Deus. Mas em terceiro lugar, amados, eu gostaria então de deixar esta palavra ao coração seu, ao coração de cada um de nós, de que Deus, ele tem pensamentos a respeito de todos. E logicamente, embora nós não entendamos e não compreendamos o porquê ou o para quê de algumas coisas, interessante é que o profeta Jeremias escreve esse texto inspirado por Deus a um povo que estava cativo na Babilônia. Um povo que era o povo de Deus, mas que estava vivendo um momento de cativeiro. E então, no cativeiro, com o sofrimento, vivendo longe da sua terra, este povo recebe uma palavra da parte de Deus. E Deus dizendo: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Interessante então é que esse povo estava em sofrimento. Alguém já disse que o sofrimento é pedagógico. Certamente, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, que o Brasil, o mundo, as nações estão passando, muitas lições poderão ser tiradas. Muitas lições estão sendo repensadas. Mas, amados, creio eu que dentre tantas lições, conforme também a palavra em Jeremias capítulo 29, o pensamento e o desejo de Deus é que as pessoas, o povo dele, e de modo especial se referindo hoje aos nossos dias, que a humanidade se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor no sentido de buscar a sua presença, no sentido de invocar a Ele, no sentido de que quebrantemos os nossos corações diante dEle. O sofrimento é pedagógico e que nós possamos, diante de todos esses acontecimentos, nesses dias que nós estamos vivendo, assim então orar, buscar a Deus, nos voltarmos para Ele. Certamente nós já estamos vendo isso acontecer. Como já tem havido tantos movimentos de orações, como nós estamos acompanhando vidas e vidas nesses últimos dias, clamando, intercedendo, buscando a presença de Deus. Poderia dizer então que Deus quer que o relacionamento meu, seu, o nosso, de cada um, seja intensificado. Que o seu relacionamento com Deus seja amadurecido, seja fortalecido. Que você desenvolva a oração na sua vida. Orar, expressar diante de Deus. Não somente por causa do momento que nós estamos vivendo ou estamos passando, mas que a partir de agora ou a partir de então, nossas vidas sejam lapidadas e moldadas, que possamos de fato estar sendo aperfeiçoados em Deus e que nós estejamos desenvolvendo uma vida de comunhão. Um tempo oportuno para rasgarmos diante de Deus o nosso coração. O profeta Jeremias diz: busca-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Não sabemos quanto tempo ainda há de durar essa pandemia. Não sabemos quanto tempo ainda haveremos de estar de quarentena, isolados, quem sabe ainda impossibilitados de sair dos nossos lares.
impossibilitados de vir ou de estar à casa de Deus. Mas que nada disso impeça você e eu, a cada um de nós, de ter um tempo de oração. Mas que não seja um tempo cronometrado, mas sim seja um tempo intenso. Uma vida de comunhão e oração. Que Deus abençoe a todos e com a certeza de que Deus, Ele ouvirá e Deus sarará a nossa nação. E assim Deus dará sabedoria aos homens. Deus dará entendimento para que então cesse este mal e possamos voltar à comunhão uns com os outros. E que neste voltar da comunhão de uns com os outros, a nossa comunhão com Deus esteja realmente intensa. Estejamos nós fortalecidos nele. Que Deus abençoe a todos. Esta é a palavra que nós deixamos ao coração de todos. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Nesse momento, então, nós vamos estar orando e eu convido você juntamente a orarmos, a falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, ó Deus de amor, de graça, de bondade, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. E agora, Deus, neste momento, unindo a fé, nós clamamos pelo Senhor. Clamamos, Deus, para que o Senhor intervenha com graça, com misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. De modo especial, Deus, sobre a nossa nação, o Brasil. Que nesses dias, Deus, o Teu Espírito, Deus, esteja mesmo trabalhando as nossas vidas, nossos corações, trazendo, Deus, a cada um de nós, ó Pai, esta consciência de que o Senhor está no trono, de que o Senhor reina, de que o Senhor tem planos, Deus, e eles não são frustrados. E os propósitos do Senhor, Deus, são para que a Tua igreja se volte, para que famílias se voltem também, para que busque a Tua presença. Permita, Deus, que o Teu Espírito Santo possa mesmo fazer a diferença em nós, através de nós. Abençoa, Deus, as nações, Pai, também de modo especial. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria aos homens, Deus, para que assim, ó Deus, cesse, ó Deus, a enfermidade, cesse, ó Deus, o mal. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus de todo o poder e toda graça. Tua palavra diz que aquilo que é impossível aos homens, para o Senhor é possível. Por isso nós oramos em nome de Jesus e queremos cada dia mais ter, ó Pai, diante do Senhor e na presença do Senhor esta comunhão. Ó Deus Santo, muito obrigado. Assim nós oramos em nome e nos méritos do Teu Filho amado, aquele que é o Senhor e o Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero assim agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final e desejar mesmo as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. E crendo e permanecendo em oração, com certeza, muito em breve, estaremos juntos na comunhão novamente, à casa de Deus, e não somente a casa de Deus, mas em todos os outros lugares, aonde momentaneamente não está sendo possível estarmos juntos. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.